seja muito bem-vinda e bem-vinda ao Pensar Muda Tudo, o podcast da Mandacaru. Eu sou a Fê Leite, fundadora da Mandacaru, e hoje nós estamos aqui nessa saga de falar sobre culturas organizacionais, e uma das culturas que eu estava ansiosa para dividir e compartilhar com vocês e também aprender é sobre a cultura de trabalhar numa empresa de aviação. E nada mais, nada menos, nós vamos receber aqui a Teca para falar da empresa mais admirada do nosso país e também no mundo, que é a Embraer. Teca, seja muito bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. É um orgulho muito grande poder te receber e muito obrigada por você ter dito sim ao nosso convite. Se apresente. Oi, Fernanda, tudo bom? Primeiro, um prazer meu estar aqui, dividir a história da Embraer e a minha própria com você nesse bate-papo. Então, muito obrigada. Muito obrigada por isso. Eu sou a Tereza Cepinho, todo mundo só me chama de Teca, então fique à vontade para me chamar assim também. Sou a líder hoje de comunicação interna e cultura da Embraer. Estou há quase 2 décadas nessa companhia, então acho que isso já diz o quanto eu gosto do tema, né? E gosto e da empresa, né? E, bom, a gente está fazendo um bate-papo profissional, por isso eu comecei me apresentando assim, mas a verdade é que eu sou Teca, né? A mãe do Matias, que tem 11 meses, a esposa do André, sou filha, sou irmã, sou amiga e eu falo que eu sou uma aprendedora compulsiva. Opa. Eu adoro aprender coisas que eu não sei, me deparar com coisas novas. Então, quando eu tive a chance de trabalhar com cultura, já me apaixonei de cara porque eu não sabia nada sobre o tema. Então, foram muitos anos, aí são agora 10 anos, estudando muito sobre o assunto. Ainda sei pouco, por isso eu continuo empolgada. Não, acho que todo mundo sabe pouco. Cultura é algo que ficou muito mais forte durante a pandemia, porque quando as pessoas foram para o home office, como é que a gente garante os ritos? Como é que a gente garante nosso jeito de ser? As empresas e as lideranças começaram a ficar atentas. A gente tem um jeito de ser, mas eu conseguia fazer esse jeito de ser presencial e não sei fazer o nosso jeito de ser distante. Acho que aí o tema ganhou muita força. Ainda bem que tinha algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que já eram atentas aos assuntos. Você veio do jornalismo, eu vim da psicologia. Em psicologia, em nenhum momento da minha formação falamos de cultura, que é muito voltado para a antropologia, para a sociologia, talvez o jornalismo, você pode até falar um pouco, se entra um pouquinho nessa esfera da cultura, mas cultura não é um tema que nós falamos, a gente só vive. Que legal essa perspectiva do a gente só vive. Né? Porque é isso, né? No dia a dia a cultura não é consciente, mas se você está passando por uma transformação como a gente passou na pandemia, o trabalho de gestão da cultura precisa ser muito consciente. Né? E é de fato, né? Quando a gente foi para o trabalho remoto, a gente perdeu um pouco de referência, porque em cultura a gente sabe que o espaço físico, ele diz muito, ele conta muito Total. sobre a cultura. Então, é uma das 9 alavancas, né, mais importantes para você fazer uma transformação cultural. E quando isso desaparece, como é que você faz? Olha, que interessante, você falou de alavancas. Existem alavancas no seu conceito de culturas? Quais são elas? Existem alavancas, sim, né? Eu falei que o ambiente físico é uma delas, mas eu acho... Bom, são 9, tá? No geral, e aí você vai me desafiar ao vivo aqui a contar todas? Não, mas as principais, que eu acho que é interessante, porque quando a gente tem tanto que na neurociência está se falando de neuroarquitetura. Quando eu vou para as empresas, a primeira observação que eu faço é a arquitetura. Não só a arquitetura, mas a ambientação e principalmente os móveis. Eu estava contando as histórias ontem. Interessante. Os móveis. O tamanho da cadeira do chefe, do líder, ele determina que grau de percepção de poder ele quer passar para a sua equipe. E eu lembro de uma empresa que eu fui consultora, que a cadeira do CEO parecia uma cadeira da NASA, assim. E dos demais colaboradores, que é uma cadeira simples, como essa que nós estamos sentadas agora. Então, a ergonomia do poder. Então, a gente sempre teve isso, ar-condicionado, gelados, para poder trazer uma cultura do medo. Então, a ambientação é extremamente importante. Você não vai se sentir em São José aqui, porque em São José não tem arquitetura, o urbanismo de São José. Então, por mais esforço que eu faça, eu não vou fazer você se sentir em casa, porque você precisa estar em casa na sua casa. Então, eu achei muito interessante você falar dessa alavanca. Tem alguma outra alavanca que você acha legal falar? Tem super interessantes.
A própria liderança é uma alavanca importantíssima, né? A cultura é um processo, a gente fala de um processo top-down, né? Você lidera pelo exemplo. As pessoas observam o que o líder negligencia, o que ele valoriza, ele ou ela, né? Ou até tolera, né? Isso diz muito Aliás, sobre... o que mais tolera do que aquilo que ele patrocina. É verdade, é verdade. E aí você tem colaboradores que prestam muita atenção nisso de forma consciente, e tem outros que vão viver isso de forma inconsciente, mas vão reagir a esse tipo de mas estímulo, o cérebro repete. Se você bocejar agora, a vontade de bocejar que eu vou ter é muito grande. Então, conscientemente eu observo algumas coisas, mas inconscientemente eu vejo todo o iceberg. É isso. Perfeito, é isso. Então, liderança, ambientação, comunicação também é uma alavanca? Comunicação é uma alavanca importantíssima, que são as mensagens que você oficializa, né? Mas a gente gosta de falar também da comunicação não verbal. Mora um pouco aí no comportamento da liderança, mas também mora em como a empresa se organiza. Não, tudo passa uma mensagem. Os né? processos, a disciplina, o sistema. Onde é que a empresa está colocando recurso? Como é que ela investe? Como é que é o tempo da liderança? O tempo é outra alavanca importante. Então, olha que legal. Como é que o tempo é alocado? A liderança passa tempo com a equipe ou passa mais tempo controlando processos, e-mail, em reuniões. Eu fiz um desafio, Teca, com uma liderança que eu mentoro. Eu pedi para ele projetar para mim a tela da agenda dele. Aí eu falei assim, faz agora. Eu quero que você pinte tudo em vermelho, tudo que é processos, rentabilidade, reunião voltada para negócios. Em segundo lugar, o que é voltado para você pensar e você melhorar e você pensar de forma mais inteligente. E pinte em verde o que você cuida de pessoas. Não tinha uma cor verde dele na semana. E eu desafiei ele a pensar no mês dele de março para que ele visse que menos de 10% do tempo dele é investido em pessoas. Só que 100% da entrega dele é feito por pessoas. Então, olha só a distribuição do tempo, que poucas vezes a gente presta atenção nisso. Aí vem cursos de gestão do tempo. Nunca um curso de gestão do tempo vai resolver o problema da priorização que você estabelece. E isso comunica muito, né? Provavelmente essa equipe não sente essa pessoa uma liderança próxima, né? Então, tudo comunica. Então, a comunicação, tanto verbal quanto não verbal, é também uma alavanca e importantíssima. Outra alavanca super importante que não pode ser nunca negligenciada são os sistemas de RH. Como é que eu promovo as pessoas? Por que motivos? Por que critérios? Eles são Como é que eu contrato? Ou não? Como é que eu contrato? Que tipo de gente eu procuro contratar? Eu busco diversidade, não só diversidade de grupos subrepresentados, mas diversidade cognitiva. Ou eu tendo a contratar só as pessoas que pensam como eu penso? Como é que os sistemas de RH encorajam a liderança a fazer esse tipo de recrutamento, né, mais diversificado? Vocês trabalham de alguma forma na Embraer, porque a contratação tem um processo consciente e os processos propriamente dito de recrutamento e seleção, sistemas, os testes e tudo mais, os níveis de aprovação, isso tudo mais. Mas existem vieses da confirmação, vieses do efeito halo. Vocês capacitam a liderança para diminuir e silenciar esses vieses? Especialmente quando, em 2020, a gente declarou os nossos compromissos de ESG, a gente fez um treinamento bem profundo com a liderança sobre esses vieses inconscientes, para ajudar a liderança a tirar um pouco da subjetividade desse... Porque é um processo subjetivo, né, Fê? Sempre vai ser. Sempre vai ser. E é importante que a liderança tenha conexão com a pessoa que está entrando na equipe. Então, é importante, né? Essa conexão mesmo. Mas também é importante que o processo seja consciente. Então, por que eu estou escolhendo essa pessoa? O que ela agrega no time hoje? Ela complementa o time? Ela traz o que eu preciso, que traz assim, de recursos, o que o time precisa para evoluir. Então, esse treinamento existe e o processo todo de contratação da empresa é apoiado pelo próprio RH, que também tem essa capacitação. Então, isso ajuda, né? No fim do dia ali Vocês têm mapeado, não sei, ontem eu estava num evento em Jaraguá do Sul, nós tínhamos 70 pessoas. E eu perguntei, todos de RH, a maioria, acho que 90% era de recursos humanos e 10% eram os donos dos negócios. Que eu achei incrível, um evento de recursos humanos, ter os donos dos negócios querendo aprender mais sobre recursos humanos. Aí eu perguntei, quem aqui faz terapia?
Menos de 10% das pessoas levantaram a mão. Eu falei, gente, como é que vocês conseguem cuidar de gente, cuidar da área mais sensível da organização, sem cuidar de vocês mesmos? E eu falo, quem cuida de quem cuida? Às vezes a gente se abandona, se autonegligencia, acha que eu dou conta de mim mesma porque eu sei cuidar de gente, eu sei cuidar de mim. E não é uma verdade. Eu preciso ser cuidada para poder cuidar do outro. Vocês têm esse mapeamento de como as pessoas cuidam da sua saúde mental, da sua saúde integral? Porque vocês devem oferecer muitos benefícios para isso. Tem sim. A Embraer tem um programa que chama Estar de Bem. E aí tem uma série de frentes desse programa e uma delas é Estar de Bem com Você. E a gente oferece apoio psicológico. Acho que no momento em que o mundo está vivendo, né, a pandemia ainda está presente, né, tudo que a gente viveu. E antes da pandemia, né? Teca, já não estávamos bem. A fragmentação, a pandemia, na verdade, talvez seja um sintoma da humanidade, não a humanidade como está um sintoma da Covid. Porque os números, já trouxe isso aqui algumas vezes, nós alcançamos o ranking de país mais ansioso do mundo antes da pandemia. E nós somos o maior consumidor de clonazepam antes da pandemia. Então, a pandemia é sintoma dessa humanidade ou essa humanidade é sintoma da pandemia? Não sabemos. Só vamos saber daqui 30 anos. O fato é que nós estamos fragmentados, nós estamos líquidos e nós estamos doentes. E aí se você olha, né, como a nossa relação se tornou com tecnologia, não estou falando da minha relação com você, mas a nossa própria relação com a tecnologia em si, né? Potencializou muitas questões, né? A gente hoje ouve áudio no WhatsApp na velocidade 2, porque não tem tempo para perder, né? Até da mãe. Não é? A gente está eu estou numa reunião aqui, estou respondendo o meu time pelo mensagem aqui e estou respondendo e-mail daqui a pouco. A gente esqueceu como faz uma tarefa por vez. A gente não sabe chegar num lugar se não tiver um aplicativo de navegação. Isso eu também não sei. Não sei. Eu nem saberia também. Até ir para minha casa não é só pela navegação, mas pelos alertas de perigo, os alertas de enchente. Aqui em São Paulo, não sei se é em São José também, nós estamos tendo alertas das chuvas. Então você está em casa, tranquila, trabalhando, daqui a pouco... assim, alertas de perigos de chuvas fortes. Isso já te dá ansiedade, você já começa, não por você, mas pelas pessoas que você ama, que você cuida, que estão fora de casa. Então a gente vive hoje uma atmosfera que está dentro da organização, mas existem fatores fora da organização que afetam quem está dentro da organização. Não, sem dúvida. Então, imagina, com todo esse contexto, como não cuidar da saúde mental? Não é? E as pessoas cuidam? Eu queria saber disso. Há uma aderência, porque eu vejo que existe uma certa preconcepção de que quando a empresa vai cuidar da minha saúde mental, as informações talvez comecem a ficar dentro das organizações. Há ainda um preconceito do ser humano em seguir os programas da empresa com relação aos seus dados, a confidencialidade, a privacidade. Ainda há um processo de evolução dentro da Embraer para que as pessoas abracem de vez os programas? Sim, sem dúvida. A gente promove bastante isso. E existe uma parceria muito grande com a liderança também para identificar necessidades dentro dos times, para encaminhar para esses programas de ajuda, né, que a gente tem. Tem outros programas que você mesmo busca ajuda. A gente tem programas de mindfulness todas as terças e quintas-feiras de manhã. Tem esses programas de acompanhamento mais individualizado, como eu falei. E tem mais uma série de coisas. Mas, por exemplo, eu também sou líder de comunicação interna. Dentro da comunicação interna, a gente tem um trabalho editorial bem grande para reduzir a quantidade de estímulos que a gente emite durante o dia. Olha então, isso. Assim, eu não fico mandando e-mail como era no passado, ao longo do dia, ou ao longo da semana toda hora. Eu não tenho mais aqueles announcements que a gente fazia, aqueles pop-ups que a gente fazia que param o cérebro por um minuto, alertam para aquilo que não é... Isso tem dois vieses, né? Tem duas funções. Uma é não atrapalhar a produtividade, que sempre é uma questão. Sim. Mas também não ficar acessando esse sistema a obesidade do conhecimento. Uma Exato. Curadoria maior de levar informação que de fato seja relevante. Exato. Então, assim, é um trabalho muito grande que é feito assim, para entregar a informação quando é necessária e só aquela que é necessária.
Porque é isso, né? O tempo Olha, todo. eu tive num evento em São Bento de Sapucaí, que tinha um rapaz que começou a fazer um podcast para a Embraer. Ah, é? Exatamente, sem ser funcionário. Depois ele fez gratuitamente, sem investimento, porque ele admirava muito a Embraer. Olha só. E ele falou que os funcionários da Embraer começaram a ouvir o podcast, e o podcast hoje se tornou, vocês têm outras frentes de comunicação que vão para além do e-mail, da intranet, porque hoje a geração Z, a geração X também, acho que, bem, enfim, eu não sei mais se existe uma divisão tão clara das gerações, porque eu curto todas as coisas, tem coisas que eu não gosto. De alcançar uma comunicação relevante, porque está difícil entender a relevância da comunicação. Não, e é isso mesmo, a gente está vivendo o infoxication, né? A gente chama essa intoxicação. É uma intoxicação da informação. De novo, recebo estímulos de todos os lados. Eu não sei se eu vou oferecer uma informação que é anticlímax aqui para você. Mas a gente, como área de comunicação, experimenta um monte de mídias. E a gente tem lá um mix de mídia para fazer chegar a informação. Mas depois de muito tempo de experimentação, a gente chegou a uma conclusão que é óbvia. Mas você precisa estudar muito para chegar em conclusões óbvias às vezes, né? O principal canal de comunicação é a liderança. Sempre ainda foi. Para mim sempre foi. Mudar. Sinceramente, não vai mudar. Sempre então, foi. Hoje o nosso trabalho é munir a liderança de informação de qualidade. E a gente, além de dar informação para a liderança, a gente também dá, às vezes, exercícios de dinâmicas, sugestão de dinâmicas para os líderes fazerem com as equipes, para discutir algum tema profundo. A gente prepara a liderança com Q&As. A gente não dá só informação para eles repassarem. A gente prepara, dá coisa de bastidor. Um método. Dá coisa a mais, para a liderança estar preparada e para que ela se consolide ali como autoridade mesmo, né? Mas a maior reclamação da liderança é tempo. E tem a habilidade como skill de se comunicar. Não é porque a pessoa chegou no cargo de liderança, deveria chegar ao cargo de liderança, quem sabe se comunicar, mas às vezes chega com essa deficiência no cargo de liderança, principalmente numa empresa que tem uma parte técnica muito importante, muitos especialistas, suponho, você pode me contrariar aqui, chegam a um cargo de liderança e às vezes não vêm com esses skills comportamentais. Vocês também investem em oratória, em habilidades, no desenvolvimento da comunicação, porque a mensagem ser passada, até o IA vai começar a fazer isso e talvez melhor do que a gente. Mas o ser humano querer se comunicar, ter um coração predisposto a se comunicar e uma mente predisposta a fazer a comunicação, não é tão simples assim. Não mesmo, é sempre um desafio, sempre um desafio. E muitas vezes você acha que está se comunicando bem, mas você está informando bem, né? O processo não está completo, né? Você não está ouvindo da maneira... E que bom que você trouxe esse tema. A gente tem... a Embraer está num processo de evolução de cultura, que a gente começou lá em 2019. Em 2019, a empresa estava vivendo um momento ímpar. A gente estava prestes a fazer uma grande negociação que ia transformar as bases da companhia. E logo na sequência veio pandemia. Então, nesse momento todo que a gente estava revisando o nosso plano estratégico, a gente disse, olha, essa empresa que a gente quer ser até 2025, plano de 5 anos, super intenso, vai exigir que a gente... Em plena pandemia. Mas foi momentos antes da pandemia, o que no nosso caso foi uma sorte. Mas esse movimento que a gente precisa fazer vai exigir que a gente mude algumas crenças e alguns comportamentos na nossa empresa. E isso se traduziu, né, em 5 pilares de evolução da nossa cultura. São 5 coisas que a gente tinha que mexer. O terceiro deles, e eu ainda acho que é o mais importante, é abertura e honestidade para falar e ouvir. Exato. Então, a escuta. Exato, a escuta. Né? Como é que a liderança da companhia vai se mostrar mais aberta para ouvir? Uma empresa que quer inovar, ela precisa estar muito aberta para ouvir. Ouvir o que é bom, o que é ruim, da mesma maneira, acolher, tratar. E isso é fundamental, isso não dá para deixar de lado, não dá para achar que é secundário. Então, desde 2019, a gente começou uma série de ações, treinamento da liderança, mas ações mexendo naquelas alavancas que eu mencionei, para garantir que a gente tenha um ambiente de mais fala e de mais escuta. Né?
A Embraer nasceu, e isso não é uma crítica não, tá? É um reconhecimento histórico, mas a Embraer nasceu como uma empresa estatal dentro da aeronáutica. A gente Essa história bem, se precisa contar, porque eu acho que ainda não há clareza para o público, para nós, cidadão comum do nosso país, quem é a Embraer enquanto organização? O quanto que é de estatal, o quanto que ela é de privada, porque assim, a aeronáutica traz para a gente uma visão de uma camada muito importante sobre a Embraer, ou a Embraer tem uma camada muito importante. E aí as pessoas entenderem o que a Embraer faz. Por que ela é global? Acho que seria interessante, como se eu fosse um ET, chegasse aqui para você e falasse, Teca, o que essa tal de Embraer faz? Ótimo. Bom, a Embraer hoje é uma das maiores empresas de aviação do mundo. Acho que gente, do mundo, nosso país. Do mundo. Olha que orgulho. A gente hoje está em vários segmentos da aviação, a aviação comercial, né, que são os nossos aviões mais conhecidos. Hoje, boa parte dos Estados Unidos voa aviões da Embraer, muitos deles feitos aqui no Brasil. A Europa voa muitos aviões, a gente faz um avião de médio porte que vai na Europa de um país a outro, nos Estados Unidos são voos regionais, né? São voos mais curtos, não são aqueles aviões que atravessam o oceano, apesar da gente ter capacidade de produção. Assim, e os nossos aviões também poderiam atravessar, mas eles são aviões regionais. Aviões executivos, né, os jatinhos. Hoje a gente tem um modelo, por exemplo, que é o Phenom 300, que por 12 anos é o avião executivo, tá? Não estou falando da categoria dele, estou falando de avião executivo no geral. Mais vendido do mundo, por 12 anos. Financia para colaboradores? Financia. Podemos conversar. E a gente também tem a aviação agrícola, né? A gente tem o Ipanema, que olha é um que interessante. Muito vendido. Ele traz um monte de vantagem competitiva para o setor agro. Ele é um avião super especial, porque ele foi o primeiro avião no mundo a voar com biocombustível. Muitos anos atrás. Muito antes do mundo falar disso, né? Então, ele já voava com um avião com combustível sustentável. E a gente tem a aviação de defesa também, né? A gente, durante a pandemia, Quando você fala de defesa, é militar? É militar. A gente tem o Super Tucano, que é um avião que está na Força Aérea Americana, que está em outras forças aéreas pelo mundo, está no Brasil. É o avião que a Esquadrilha da Fumaça Brasileira voa. Sim, quando tem no dia 7 de setembro. Que é lindo, né? Super especial. E a gente tem o KC-390, que é um cargueiro, um avião grande, de grande porte. Esse eu já vi, é extraordinário. E ele foi especial na pandemia, porque o governo brasileiro usou ele para várias missões humanitárias, para levar medicamento, levar insumos, alimentos para várias regiões do Brasil, onde por terra a gente não estava conseguindo chegar. Então, é um avião especial também. Bom, a Embraer é tudo isso, né? Também a gente tem um segmento de serviços, a gente presta serviços para... Inclusive, a gente presta serviço para aviões que nem são feitos pela Embraer. A gente tem um modelo de negócio agnóstico. É uma empresa grande. Quantos funcionários? A gente hoje tem... O Grupo Embraer tem mais de 20 mil funcionários. São 23 espalhados mil. Por quantos países? Eu não tenho de cabeça quantos países hoje, porque tem muitas mesmo. Mas está nos 5 continentes? A gente tem funcionários em todos os continentes. E a gente tem operações fabris, inclusive fora do Brasil. O Grupo Embraer hoje está na Europa, está nos Estados Unidos e está no Brasil produzindo avião, né? Assim com fábricas mesmo. Não é uma presença com escritório. É produzindo mesmo. É planta, que a gente chama planta. É planta. E qual cargo, qual a especialidade que é mais presente na Embraer? Porque acho que é interessante a gente falar. Se a pessoa estiver nos ouvindo, tudo bem, tem área de recursos humanos, tem área de cultura, tem área financeira, tem marketing, deve ter todas as áreas que são tradicionais. Mas também existe um público que vocês precisam contratar que não deve ser tão simples assim. Quem são os profissionais mais difíceis em serem contratados para trabalhar na Embraer? Fernanda, hoje a gente tem 1/3 mais ou menos da companhia, são pessoas lá, operação, que montam os aviões. Olha que incrível. É uma mão de obra super especializada. São pessoas encantadoras. Se formam no Brasil? Se formam no Brasil. A gente tem formação no exterior também. Mas a indústria aeronáutica tem falta de mão de obra no mundo inteiro, em todas as categorias. Sim.
Então, a Embraer também faz um trabalho muito interessante de formação dessas pessoas, em parceria com o Senai, em parceria com o ITA. Olha que interessante. De engenheiros, né, especialistas em aeronáutica e também de montadores, né, de mecânicos montadores de avião. Então, tem pessoas especialistas em montar aviões, né? Isso é uma especialização, né? Não é uma mão de obra comum, né? São poucos no mundo. O meu que enteado fazem vai entrar na faculdade agora ele quer montar foguetes. Ele já monta foguetes, mora nos Estados Unidos, porque eu acho que tem uma questão cultural, acho que eu queria que você falasse um pouco disso. A gente fala da cultura da organização, mas a cultura da organização, de alguma maneira, se submete à cultura do país que ela está sediada. Você disse que tem plantas espalhadas em 3 grandes países. Quando você vai para os Estados Unidos, a cultura de trabalhar no Pentágono, trabalhar na NASA, já existe isso desde criança. As pessoas brincam, tem brinquedinhos, tem aviõezinhos. Aqui no Brasil, você só tem uma visão até um pouco pessimista, ou talvez não valorizada, da aeronáutica, do exército, da marinha e tudo mais. As pessoas falam assim, eu não quero que o meu filho entre, porque vai ser um ano perdido. Tem tanto que eu digo, poxa, por que o exército brasileiro não trabalhou desde a infância a cultura de poder ingressar? Então, no Brasil, o quão difícil é uma pessoa entrar no ITA, não é tão simples assim. Entrar em engenharias espaciais ou engenharias mais especializadas, um público feminino mais difícil ainda. Como é que a Embraer hoje trabalha o futuro da empregabilidade? Porque a gente já tem dificuldade hoje, mas 2030 está chegando, 2035 está aí também batendo na porta. A geração baby boomers daqui a pouco não estão mais trabalhando com a gente. A X, eu sou X, também vou estar daqui a 10 anos com 50 e poucos anos. Como é que se pensa futuro de empregabilidade numa cultura de um país que não incentiva essas formações? Olha, Fernanda... Não precisa ter uma resposta certa, tá? Acho que não estava nem prevista isso aqui, mas acho que me gerou essa dúvida. Interessante, eu acho que... Vou ter que contar rapidinho o passado, tá? Tá, fica tranquila. Porque... Se você olhar a formação da própria Embraer, a Embraer foi criada num momento, em 1969. O Brasil era um país basicamente agrícola. Imagina fazer avião, que é um sistema complexo, muito tecnológico, nesse ambiente. Precisa de gente capacitada para fazer, né? E você não tem essas formações. Não se tinha. Hoje tem pouco, imagina em 1969. Então, a pessoa que idealizou todo esse fazer avião no Brasil, Casimiro Montenegro foi uma delas, criou o ITA junto com a Embraer. O ITA e a Embraer nascem no mesmo momento no país. Então, ao mesmo tempo, se preocupa em fazer, se preocupa em ter gente que faça. Então, se você olhar para a própria formação da Embraer, existe essa preocupação com a educação, com a formação desses profissionais. E é uma preocupação que nasce, né, não nasce para alimentar a Embraer, nasce para alimentar nosso país, né, de profissionais quanto competentes, sociedade. capacitados. Exatamente. E a Embraer perpetuou esse ímpeto, né, essa vocação, né, de formação. Então, a Embraer, por exemplo, tem uma parceria com o ITA para formar engenheiros aeronáuticos. É um mestrado feito com o ITA que a gente já tem décadas. há décadas. E a gente forma para o Brasil, né? Não forma só para a Embraer, forma para o Brasil. Forma para o mundo. Essas pessoas estão indo para fora do país. Exatamente. Também, né? Mas especialmente para o Brasil. E a gente tem programas com o Senai, como eu falei, né? A gente agora aumenta, né, essas parcerias, porque a Embraer tem um plano de crescimento lindíssimo até 2030. A gente vai crescer nossa receita em 60%. Você imagina o quanto significa de produção a mais no nosso país? Empregabilidade, impacto social. Então, a Embraer continua investindo. A Embraer tem colégios. A gente começa a formar os meninos no ensino médio. Olha que incrível. E fica em São José? Fica um em São José e um em Botucatu, onde a gente tem uma outra planta. Olha que incrível, eu não sabia disso. Na verdade, tem um colégio, os 2 colégios são lindíssimos, por muitos anos foram os melhores do país. Olha só, as pessoas, em São Bernardo tem a termomecânica também, que acabou desenvolvendo e criando universidade e colégio. Olha só a visão de uma organização que não pensa somente na sua lucratividade, mas pensa no impacto social, e não há garantia que todo mundo vai trabalhar nessa organização, porque tem gente que talvez decida ir para outras organizações, porque vão ser disputados pelo mercado. Sim. E aí você pensa, não importa, eu estou formando para uma sociedade melhor. E aí a gente aproveita, né? Agora a gente tem também o programa Social Tech. Também existe necessaríssimo. Sim.
e que foca em grupos subrepresentados. A gente tem programas de aceleração de carreira para mulheres, né? Então, a Embraer tem desde a sua criação lá em 1969, tem uma preocupação com a formação de profissionais, e é isso que você disse. Não é para a Embraer, é para o Brasil. Então, eu acho que esse propósito da companhia, né, que é além do seu próprio negócio, é bem interessante, né? Então, eu também acho que é um dos motivos para eu estar lá 18 anos. Não, é o orgulho muito lindo de ver essas coisas acontecendo, né? E elas são importantíssimas. A gente agora, né, falando sobre diversidade, esses programas que a gente tem, que a gente chama de porta de entrada, né, além do estágio, esses outros que eu mencionei também, eles estão com um foco muito grande em grupos subrepresentados. A gente está aumentando o número de pessoas que entram no PE, que é o Programa de Especialização em Engenharia Aeronáutica, lá com o ITA, aumentando o número de mulheres lá. O Social Tech, cada ano a gente está focando num grupo, pessoas com deficiência, mulheres, pessoas negras. A gente está focando para realmente acelerar, né, a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho e com um nível de conhecimento, de formação muito elevado. Agora, explica para a gente um pouco dessas influências culturais. O que é ter uma planta nos Estados Unidos, uma planta no Brasil e outra... A gente tem em Portugal. Em Portugal. Como que essas culturas de 3 continentes diferentes acabam afetando as práticas e os programas? Como é que vocês adaptam? Porque eu tenho que pensar global, mas agir de forma local. Quais são? Conta pra gente assim, situações que são muito atípicas. Assim, poxa, a gente tenta fazer de um jeito, mas quando vai para lá não funciona. Eu imagino que, por exemplo, vamos comemorar o carnaval aqui no Brasil. Talvez isso não faça o menor sentido para o americano e menor sentido ainda para o português. Como que são as práticas? Que tipo de prática vocês têm que se adaptar? Tem muita adaptação, sim. Mas sabe, Fernanda, tem uma coisa curiosa, que a cultura brasileira é uma cultura de acolhimento, né? E é uma cultura de flexibilidade também. Então, eu vejo, né, outros colegas de outras empresas que as coisas são criadas na matriz e são exportadas, né, para outros lugares, né? E assim, tem um cumpra-se. E a gente trabalhou assim também nesse modelo por muito tempo, mas hoje eu acho que existe um alinhamento muito grande estratégico, as pessoas sabem exatamente o que a empresa precisa fazer nos próximos 5 anos. E existe uma autonomia de reprodução das decisões localmente. Então, assim, o que eu fiz aqui, como é que funciona lá? Né? A gente faz isso especialmente em comunicação, tá? Eu sempre falo o seguinte, não existe comunicação global. Não. Comunicação é cultura, gente. Se você se comunicar na Bahia, se comunicar em São Paulo, já são comunicações diferentes. Exato. Então, assim, o que existe de melhor é uma comunicação local globalmente alinhada. Então, quando a gente alinha lá nosso plano estratégico, os nossos direcionamentos, vocês, com todo mundo sabe exatamente o resultado que a gente precisa atingir como uma empresa só. Eu dou liberdade para as pontas decidirem como implementar. Mas algumas coisas precisam ser garantidas, né? Então, a mensagem precisa ser garantida. Esse modelo que não é nem completamente centralizado, nem completamente descentralizado, funciona muito bem para uma matriz brasileira que tem essa flexibilidade de entender essas diferenças. Não quer dizer que a gente não tenha desafios, tá, Fê? Tem muitos desafios. Claro que tem, claro que deve ter. Mas essa conexão é importante, né? Assim, mas ter consciência que tem desafios, Freud fala, ter consciência dos nossos problemas é 50% da cura. Faz sentido. Porque o ruim quando a gente chega numa organização e a gente fala, olha, tem essas situações, mas isso não é um problema. Então, negar acaba sendo dificultando o tratamento, dificulta a cura. Porque comunicação, para mim, é o maior desafio dentro de casa. Você com seu marido, com seu filho, já devem ter desafios de comunicação. Nós temos a nossa biologia. Nós temos agora uma escuta, você falou que a escuta é importante, mas talvez eu esteja numa fase da escuta hoje que não está tão boa. Se eu tiver com uma dor de dente, eu vou escutar você? Não vou escutar você. Tem gente que é mais matutino, tem gente que é mais vespertino e mais noturno. Tem gente que tem vieses também, tem os vieses de quem está enviando a mensagem e tem os vieses de quem está recebendo essa mensagem. Tem vieses de gênero, então é um mundo. E aí falar com países completamente diferentes e com continentes diferentes, que estão temperaturas diferentes. Então você está aqui no verãozão, uma comunicação mais primavera, mais florida, mais animada, e quem está escutando está no inverno de 25 graus abaixo de zero. Vou dizer que é a mesma coisa? Não tem como.
Não tem mesmo. Tem uma estudiosa que se chama Erin Meyer. Ela escreveu um livro que se chama The Culture Map. Eu não sei se tem versão em português, tá? Já vamos pesquisar. Mas é um livro maravilhoso porque ela passou anos da carreira dela estudando essas diferenças culturais e ela chegou em algumas dimensões que são essenciais para você entender como se comunicar melhor nessas diferentes culturas. Então, por exemplo, há um exemplo que a gente vive, né? Desculpa aqui. Liderança. Como é que é a minha relação com a liderança? Você vai... o Brasil é uma cultura mais de controle. A gente precisa de uma liderança presente, né? Que no fim do dia decida... ainda. A gente tem uma imaturidade ainda vinda de uma relação da Revolução Industrial. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa desconstrução está começando. A descentralização, autonomia, responsabilização, protagonismo. É os últimos 5 anos que a gente está falando disso. Então, perto do que a gente viveu, ainda estamos numa escola de formação. Isso. Então, assim, aí você vai para Estados Unidos, que não é uma cultura de controle, mas que também precisa de uma liderança dando a palavra final, né? A liderança que é respeitada na cultura americana é aquela liderança que ouve a equipe, que constrói junto, mas que dá a palavra final. E aí você vai para a China, que é onde a gente também tem equipes, lá é assim, a liderança constrói o conhecimento e a liderança decide. É esperado da liderança isso. A equipe também tem esse modelo. E aí, como é que eu vou fazer um projeto de cultura, por exemplo, que estimule mais conversa, mais diálogo, mais horizontalização da companhia, sem considerar essas características? Não faz. Você vai errar. Você vai se frustrar, vai falar que você não sabe fazer cultura. Ou então eu vou quebrar alguma coisa que está funcionando bem. Ou vai machucar pessoas. Então, esses são os desafios reais. Você imagina numa Índia que tem castas. Eu não escuto pessoas dessa casta, eu não me relaciono, não posso tocar nessa... Gente, é trabalhar culturas. E aí eu acho uma coisa interessante, Teca, quem quer trabalhar culturas dentro das organizações, se não entender culturas mundiais, culturas antropológicas, como é essa mulher americana, como é essa mulher brasileira, como é essa mulher indiana, como é essa mulher chinesa. São mulheres completamente diferentes, com realidades, com dores e sabores. Agora, tem uma coisa que você falou no começo, a coragem de fazer perguntas, que a empresa tem que saber fazer perguntas e praticar a escuta. Ontem eu estava com a Cidinha Fonseca, ela foi RH do Grupo Pão de Açúcar. E ela disse que tem uma pergunta que toda empresa deveria ter coragem de fazer. Qual é a alegria de trabalhar aqui e qual é a tristeza de trabalhar aqui? E ela disse que faz esse movimento em várias empresas onde ela é consultora hoje. Qual é a alegria de conviver comigo? E qual é a tristeza de conviver comigo? Imagina numa relação entre casais, entre filhos, entre famílias. Como é a escuta? Você falou que um dos pilares, a escuta, é muito importante. Em que momentos vocês praticam a pergunta de em que plataformas, em que métodos e como é que vocês lidam com respostas que são positivas e lidam com respostas que a Embraer é uma das empresas mais admiradas do mundo, mas ao mesmo tempo foi o que você disse, tem perrengue. E aí, como funciona? Tem a vida real, a gente tem 20 mil pessoas espalhadas por culturas, né, que são bem distintas entre si, então é claro que sim, né, tem diferenças. E a gente viveu crises também, né, esses perrengues são agravados, né, em períodos de crise. Mas esse é realmente um desafio, né, essa questão da escuta. Eu não tenho problema nenhum contar aqui abertamente essa historinha interna, né? A Embraer tinha seu plano estratégico como um documento confidencial até 2020. Então, né, um grupo muito pequeno da companhia sabia exatamente o que a empresa precisaria fazer ali, né, em 10, 15 anos. Em 2020, a gente falou, poxa, a gente quer uma empresa bem alinhada, todo mundo sabendo o que fazer, todo mundo trabalhando pelos mesmos resultados, e uma empresa que ouve mais, que dialoga mais. A gente não pode ter um documento desse como confidencial. E aí a gente passou em 2020 a divulgar assim, massivamente esse nosso plano estratégico. A Embraer vai fazer isso aqui até 2025. Né? Era isso lá em 2020. E a gente passou a ter a liderança toda da companhia comunicando isso para suas equipes.
E a gente estabeleceu um processo, imagina, isso era assunto confidencial, passou a ser público dentro da companhia. E a gente abriu para as pessoas perguntarem o que quiserem, como quiserem. Em interações ao vivo. Por muitas vezes. Olha que coragem. E foi um processo riquíssimo, maravilhoso. Porque elas vão perguntar em outros fóruns. Elas vão para os grupinhos de WhatsApp, vão para a Copa. Falam. Gente, a decisão da empresa é se ela quer ouvir ou não. Olha, quando você falou para mim assim, a liderança é o principal canal de comunicação, eu falo, a liderança que tem consciência é o principal canal de comunicação, porque uma liderança ausente, ela vai dar abertura para os grupos informais. Aí vem as forças dos grupos do WhatsApp, as forças dos encontros happy hours nos finais de semana. Aí você vai lá no Instagram de tal pessoa, tem uma selfie com um grupo da equipe inteira sem o líder. E você começa a ter alguma coisa estranha acontecendo. E algo de errado não está certo. Porque a liderança ausente, ela vai dar abertura para comunicações secundárias. E essas comunicações também vão influenciar o comportamento das pessoas e a cultura da empresa. Não sei se você passa por isso na Embraer, mas tem muita empresa que ela é influenciada por gente que já foi desligada, porque tem grupos de encontros dos ex. E aí a gente acaba sendo afetado, porque eu fiquei sabendo, e esse ficar sabendo já gera no ser humano um engajamento de querer saber, sendo que o meu líder não me contou. Entendi. Não, acho que essa situação particularmente a gente não tem, é o que eu falo assim. Eu não sou o exemplo único da companhia, né? Eu tô lá 18, eu não sou o exemplo único. É uma empresa que tem um nível de retenção, assim, muito alto. Não, imagina. A gente tem pessoas que trabalham lá há 40 anos. Também eu estou falando com uma pessoa com 18 anos de casa. Retenção, entrar nas empresas mais admiradas do mundo. E aí tem assim, em algum momento, assim, fazer avião é uma coisa muito estimulante, né? Vamos pensar. Vamos lá. Quantas oportunidades no mundo você tem de desenvolver um produto Passou lá, você nível? pode falar para o seu filho. Foi o papai e a mamãe que fez. Exato. Vocês têm programas que incentivam a contratação de parentes? Não. Não. Não, diretamente não. Não de relação direta, mas que possa trabalhar em outras áreas. Não tem nenhum programa que estimule, mas eu te falo mas não há proibição, não há proibido. Não, isso é muito interessante. Mesmo porque, também. Né, Fernanda, é muito natural que isso vire carreira da família. Não, e por isso que eu estou dizendo, o pai chega, conta. O filho, a filha. Vocês têm gerações que trabalham lá? Muitas. Porque eu acho que na mineração, no agro e na aviação, você poder chegar em casa com o orgulho de falar, olha, fiz isso, olha para lá, papai e a mamãe que fez. Isso pode incutir no sonho e as pessoas trabalhar no sonho, porque acho que poucas pessoas trabalham em profissões que elas sonham. Sim, e o avião está no imaginário do ser humano, né? O voar está no imaginário do ser humano, mitologicamente, né? Assim, então, Quem nunca sonhou voando? Você já sonhou que estava voando? Sim. Sim. Não é maravilhoso? Aí quando você percebe que está sonhando, você cai. Aí você fala, eu quero voltar para o sonho, mas não volta para o sonho mais. Então, mas tem muitas gerações assim lá na companhia e muitas pessoas que passam... Eu tenho um exemplo na minha família, né? O meu sogro, aos 14 anos de idade, ele saiu do Rio de Janeiro, foi para São José dos Campos estudar numa escola especial que tinha lá em São José dos Campos para entrar na Embraer. E ele viveu a vida inteira dele projetando avião. Olha que lindo. Hoje ele está aposentado e ele continua vivendo a Embraer de alguma maneira. Imagina ele aqui no podcast. Aí ele tem histórias maravilhosas para contar dos aviões que ele produziu. Mas você vai ser o nível de orgulho, né? Dele contando assim, olha, eu projetei esse pedacinho aqui do avião. Eu viajei para tal lugar para resolver isso aqui. A gente ajudou o fornecedor a desenvolver uma tecnologia melhor que depois serviria para o avião. Assim, são histórias muito encantadoras, né? Muito. Então, eu acho que a gente tem esse privilégio, Fê, sinceramente, muito, de ter esse grupo muito... A gente... Quantos anos dura um avião? 20 anos de operação. A gente tem aviões que duram mais tempo que isso. Então, olha só, não é uma coisa líquida, né? Como uma caneca, como um carro que você se desfaz em 2, 3 anos. É um bem que serve à humanidade de alguma esfera, como agro, comercial, militar, como você citou, por décadas. E eu queria, para a gente começar a fechar aqui, que você deixasse claro para a gente, que acho que foi a pergunta que a gente
muito importante, tanto que eu perguntei para algumas pessoas, que pergunta que eu não posso deixar de fazer para a Teca? Aí falaram assim, qual é a clareza entre o que é privado, o que é público, a intervenção do governo? Explica para a gente essa cultura, porque isso também afeta a cultura de vocês. Sim, a Embraer nasceu da aeronáutica brasileira em 1969 e foi uma empresa estatal até o início da década de 90. Na década de 90, a empresa passou por uma reestruturação muito profunda e foi privatizada. Hoje a Embraer é uma empresa privada, com capital aberto em bolsa, negociado aqui tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas o governo brasileiro, entendendo que a Embraer tem uma função estratégica para o país, o governo tem uma participação, né? A gente tem uma golden share, né? Tem um poder de veto em cima de algumas decisões que a Embraer possa tomar. Então, tem uma parte ainda que eu acho que... Um exemplo, está acontecendo a guerra num país tal e eles querem comprar aviões da Embraer. Talvez numa situação como essa, uma licitação como essa, o governo possa intervir por uma questão de parcerias ou não. É possível, sim, né? Existe no mundo também uma lista, né, de países que não podem receber certos produtos. Sim, né? Então, sim. isso existe sim. Mas, por exemplo, se a Embraer quisesse hoje mudar a sua marca completamente, o governo brasileiro deveria autorizar. Porque representa o nosso país. Exato. Então, tem alguns Como se fosse temas. patrimônio histórico? Não, acho que pode dizer que sim, né? Mas também é uma indústria muito estratégica para o Brasil, né? Isso que eu ia falar, a Embraer é uma empresa privada, né? Assim, ela não é uma empresa pública. Ela tem capital aberto, não é uma empresa estatal. Mas o governo brasileiro é ainda um cliente muito importante da Embraer, especialmente na área de defesa. Né? O presidente Lula tem aviões Embraer, ele voa um Embraer 190 presidencial. A gente tem a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, tem KC 390, tem Super Tucano, a Esquadrilha da Fumaça tem Super Tucano. Ou seja, qualquer representação política, pública, a marca Embraer vai estar junto com ela. Sim. E como é uma indústria assim, importante para o Brasil, por exemplo, nesse momento, o nosso presidente está com Lula no Japão, né? Numa representação oficial. Né? Então, existe, sim, uma proximidade, né, com o governo, uma proximidade com o Estado brasileiro. Né? Nossa, muito incrível. Para a gente fazer a última pergunta, eu queria muito não fazer, porque a gente está olhando aqui, estou olhando o tempo, mas se você pudesse escrever, a gente estava falando de escrever um livro, você acha que a Embraer, eu também acredito, a Embraer merece ter a sua história contada, porque ela faz parte da vida de trabalho de nosso país. Mas se você pudesse começar esse livro definindo o que é trabalhar na cultura de uma empresa de aviação, qual seria a sua definição para a gente fechar hoje? Nanda, eu acho que essa não é uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta fácil. A Embraer tem uma história heróica, né? A gente fala de fazer o impossível, né? De fazer avião num país, né, que era majoritariamente agrícola, de fazer avião por si só já é um grande desafio, né? E a gente tem uma máxima que é assim, o céu não é o limite, porque é onde a gente começou. Então, eu acho que eu começaria essa história contando a força do que é o sonhar e realizar. Olha que lindo, gente. E num momento onde quase ninguém está querendo sonhar ou não consegue mais sonhar. Olha que interessante, o céu não é o limite, porque é por onde nós começamos. Acho que já seria um excelente prefácio. Eu poderia escrever esse livro, na verdade, eu acho. Teca, foi um prazer imenso te receber aqui. Eu fiquei apaixonada. Eu acho que eu estava falando isso, que algumas indústrias brasileiras, que são ícones, como a Embraer, poderia ter, alguns momentos do ano, abertura para visitação. Acho que a sociedade poderia, mereceria conhecer essas organizações, passar pela fábrica, ver como as coisas são construídas. Eu acho que é uma coisa que o nosso país perdeu muito, o orgulho daquilo que se faz. Nós temos, não somente na aviação, mas na ciência, na indústria,
no automobilismo, enfim, nós temos tantas frentes que o agro, que nos trazem tanto orgulho de sermos brasileiros, e a gente tem perdido um pouco esse sonhar brasileiro, esse orgulho brasileiro. Eu espero que a Embraer possa fazer cada vez mais a gente sonhar e a gente entender que o céu não é limite. Então, eu acho que vocês têm uma cultura e uma responsabilidade afetiva, talvez, com nós, na sociedade, porque eu já admiro, então não é à toa que eu te convidei para estar aqui. Eu espero que através dessa escuta, nesse podcast, mais pessoas possam sonhar com a Embraer também. Ai, fica o convite. A gente tem os nossos canais, se vocês quiserem conhecer mais sobre os nossos aviões, a nossa história, a gente está no YouTube, está no Instagram. E foi um prazer imenso bater papo com você, Fê, falar sobre isso. É realmente apaixonante para mim. A conversa foi uma delícia e estou sempre à disposição para falar desse assunto, assim, que também é do meu coração. Né? E fala para as pessoas como elas te encontram no LinkedIn e tudo mais. Não vou me achar como Teca, tá? Não vou me achar. Tá como Tereza Cepinho, lá no LinkedIn. Também, com S. Com S, Tereza Cepinho e o Cepinho com C. Eu estou por lá, fiquem à vontade para me seguir. Maravilha, e sigam mesmo. A gente tem que ter nas nossas redes de relacionamento, no nosso ecossistema, pessoas como a Teca. E olha, foi um prazer estar com você mais um episódio falando sobre cultura e eu espero você no próximo capítulo.